Oi, Lavo. A gente tem várias perguntas ainda. Uma delas é do Lucas Cardial. Ele diz o seguinte, ó, foi dito que partindo da conferência no MASP, dando um giro de 2000 anos, voltamos à palestra. Sabemos que a história não é perfeitamente cíclica, mas podemos retomar valores e tradições. Há espaço para a retomada dos valores ocidentais ou a confusão gerada pela esquerda impede este movimento por hora? A pergunta é muito boa. Eu acho que sim, porque, você veja, ou retomamos esses tais valores ou o Islã vai nos dominar. É muito simples. Não há uma terceira alternativa. Isso aqui é importante. Se o senhor falar em civilização laica, para mim, faz-me rir. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Civilização é religião, meu Deus do céu. Quer dizer, uma civilização não pode ser montada como se fosse, vamos dizer, uma obra de engenharia, na qual todas as partes estão calculadas e obedecem ao mesmo plano racional. Não é assim. A unidade de uma religião se dá numa esfera simbólica e imaginativa, que é compartilhada por grupos os mais diferentes, tá certo? Entre os quais não há nenhuma subordinação hierárquica ou administrativa. Então, a civilização laica é um produto biônico, tá certo? Que está mais do que provado que o que ela consegue é o seguinte, é corroer a unidade cristã da civilização ocidental e criar um vácuo que daí vem o Islã e preenche. Mas com uma facilidade tremenda, tremenda. Você vê, esse atentado que houve em Paris, ele condensa isso. Porque, por um lado, o que era o Charlie Hebdo? Charlie Hebdo era o niilismo revolucionário mais extremo. Charlie Hebdo falava contra tudo, desrespeitava tudo, esculhambava tudo. Então, ele é um aspecto da autodestruição dos valores ocidentais. E daí entra os muçulmanos lá e matam todo mundo. E a sociedade fica inerme, não tem como reagir contra os caras. Você pode até prender meia dúzia de terroristas, mas vai vir outros. Por quê? A evolução do Estado laico chega na chamada diversidade e no politicamente correto, onde o Estado, sendo laico, ele não pode se pronunciar em assuntos de moralidade, de religião, etc, etc, etc. Ele tem que se abster e deixar todo mundo fazer o que quiser. Então, é claro que, nesse panorama, quem pode mais chora menos. O que gritar mais alto vai ganhar. Quer dizer, a influência cultural sobre a sociedade está em aberto. Entendeu? Porque a única cultura que nós temos é a cultura da autocorrosão. Então é o seguinte, eu estou querendo te matar e você está querendo morrer. Não é uma maravilha? Então, exatamente o Islã percebeu isso. Falou, olha, esses caras estão querendo morrer e nós estamos querendo matá-los. Então, vamos aproveitar a chance. Então, só quem pode oferecer uma resistência ao avanço islâmico é a Igreja Católica, obviamente. Só que a Igreja Católica também não quer, porque ela também foi infectada de 200 anos de laicismo e ela não compreende já os processos históricos. Eu acho que os doutrinários da Igreja Católica já perderam o fio de meada faz muito tempo, tá certo? Quer dizer, não entendem realmente o que está acontecendo, eles se limitam a ficar indignados e a protestar. Né? Eu vejo, por exemplo, eu estou escrevendo agora esse trabalho sobre a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação foi inventada na União Soviética. Então, quem inventou o termo teologia da libertação foi Nikita Khrushchev. E chamou lá meia dúzia de funcionários para implantar esta religião no meio ocidental, para corroer a religião e exercer ali, botar em funcionamento ali a técnica do Antônio Gramsci. Não devemos combater a religião, mas corrompê-la por dentro para fazer dela uma caixa de ressonância das nossas propostas. Né? Nikita Khrushchev sabia disso. Né? Então, ele inventa a teologia da libertação e em 1968 cria um congresso internacional onde aquelas ideias já são apresentadas. 3 anos depois aparece o primeiro livro sobre teologia da libertação de autor latino-americano, que é o padre Gustavo Gutiérrez. 3 anos depois. Ele estava na conferência, ele ouviu as instruções de Nikita Khrushchev e escreveu o livro. Até hoje você vê tudo lá. Quem inventou a teologia da libertação foi o padre Gutiérrez. É claro que não.
E o Leonardo Boff, então? O Leonardo Boff entra nessa conversa em 1977. Quer dizer, 9 anos depois, né? Que a fórmula já estava toda... Nikita Khrushchev inventou isso nos anos 50. Conseguiu fazer a tal da conferência em 68. Quer dizer, veja a longa preparação que houve. E com toda a grana que tem a KGB, você imagina quanta gente tem metido nesse processo. Daí lança a Teologia da Libertação em 68, daí aparece o padre Gutierrez, que se oferece gentilmente para ser o porta-voz. E, anos depois, né, a Igreja Católica resolve reagir. O que ela faz? O Papa João Paulo II manda lá o então cardeal Ratzinger fazer uma análise da Teologia da Libertação. O cardeal Ratzinger pega os livros do padre Gutierrez e do Leonardo Boff e os analisa do ponto de vista da teologia católica, mostrando que aquilo é incompatível com a doutrina católica. Daí os conservadores dizem que a teologia da libertação está liquidada. Em primeiro lugar, o que o cardeal Ratzinger examinou não foi a teologia da libertação, mas foi a versão publicitária escrita por Leonardo Boff e Gutierrez. A teologia da libertação é um discurso em 2 níveis. Você tem um discurso, como é que se diz, podemos dizer, descritivo, teórico, que é puramente pretextual, são os pretextos teológicos. E você tem embaixo um discurso apelativo, que é o discurso unificador da militância, onde a militância se reconhece. Esses escritos, então, a partir do momento que eles foram disseminados, eles tiveram um duplo efeito. Um efeito no Vaticano foi chamar a atenção dos teólogos para o aspecto argumentativo, para a teoria da coisa. E eles ficaram examinando isso. Enquanto estava lá o cardeal Ratzinger examinando as altas teorias, o discurso da teologia da libertação estava atuando no nível apelativo, no fundo da sociedade, criando as comunidades eclesiais de base, criando o PT, etc, etc. Tudo isso o cardeal Ratzinger não viu. Quer dizer, ele está pairando na esfera puramente acadêmica, que era o que ele sabia fazer, e fez bem feito, porque a análise que ele faz é muito bem feita, só que na hora que você demoliu a teoria da teologia da libertação, a teologia da libertação já é um movimento de massas enormemente poderoso. E, mais ainda, a militância da teologia da libertação não está interessada no aspecto teológico da coisa. Se perguntar desses militantes quantos leram a análise do cardeal Ratzinger, ninguém leu. Então, eu comparo essas coisas, assim, a imagem que eu faço é o seguinte: o sujeito que começa a frequentar a sua casa, sob o pretexto de que ele quer jogar poker, ou quer jogar buraco com você, mas na verdade ele está interessado em seduzir a sua mulher. Então ele precisa ter acesso à casa. Então ele está lá, ele já está comendo a sua mulher faz meses e você está tudo contente porque você ganhou as partidas de buraco ou de poker, entendeu? Então a vitória do cardeal Ratzinger sobre a teologia da libertação foi exatamente isto. Quer dizer, enquanto ele estava ganhando lá na esfera teórica acadêmica, os caras já tinham ocupado todo o terreno político que eles queriam. Então, isso aí, aliás, é um traço permanente, vamos dizer, da cultura do Ocidente, que vem do preceito democrático, de que você deve combater as ideias e não as pessoas. Eu digo, se você vai combater as ideias e não as pessoas, você vai ganhar todas as disputas acadêmicas e perder todas as disputas políticas, porque a disputa política não é uma disputa de ideias, é uma disputa de poder por pessoas. Se você venceu o argumento do cara, mas ele continua no cargo, e você, quando você não Zé Mané, ele ganhou, pô. Você provou que ele está errado, mas ele está lá, cheio de poder e de dinheiro, dizendo, estou errado, grande porcaria. Entendeu? Então a teologia da libertação ganhou na esfera política o que ela perdeu na esfera teológica, que não interessa para nenhum dos seus militantes. Então, isso aí mostra a fraqueza da reação da Igreja Católica a esta, não só a penetração de ideias comunistas, mas a penetração do Islã também. Por que acontece isso? Porque a Igreja Católica perdeu o senso da unidade da civilização, da unidade do processo histórico, e ela está tratando as ideias como se fossem coisas separadas do mundo prático. Ela fica debatendo no mundo das ideias, meu Deus do céu. Ora, o sentido de uma ideia não é só o que está escrito, é aquilo que se faz na prática a partir dela. Esse é o verdadeiro sentido.
Então, essa coisa de que existe aqui uma doutrina ideal, mas na prática as pessoas fizeram outra coisa, né? Esta é uma ideia errada, típica do liberalismo ocidental, de que as ideias são puras e a prática as corrompe. Digo, não, a prática corrupta está dentro das ideias. Sempre que você procurar, você vai encontrar. Né? O exemplo que eu dou é o seguinte, por exemplo, quando o pessoal fala, o marxismo é um belo projeto, o comunismo é um belo projeto ideal, mas na prática os caras traíram. Não, 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 não. Quando você vê a formulação originária do marxismo, toda a maldade que veio em seguida já estava lá. O que é socialismo, gente? Socialismo é a unificação de poder político e econômico. Né? Isso é a definição do totalitarismo. Se você está numa democracia capitalista, você briga com os políticos, com o governo, você pode pedir socorro para um milionário, seu amigo, né? Ou para um milionário que esteja na oposição. Agora, se o dinheiro e o poder político estão na mão das mesmíssimas pessoas, foi tudo unificado, não tem aquela margem de conflito que existe no Ocidente, acabou. Então, é claro que isso é um projeto totalitário monstruoso. O próprio Karl Marx sabia que a implantação do socialismo vai requerer a destruição dos quantos povos inferiores. Ele disse isso. Então, como é que era um belo ideal que se corrompeu na prática? Não, a corrupção prática já está na ideia. Isso. Ainda é o preceito do Hegel. A essência de uma ideia é aquilo em que ela se tornou. Então, quer dizer, no curso da sua realização, ela mostra a que veio. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, pega o cristianismo. Né? O cristianismo, ele durante vários séculos, ele propaga o quê? A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A conversão, a prática da caridade, o arrependimento, etc. É com isso que ele se expande. E isso é ele. Está entendendo? Por exemplo, para que o cristianismo passe a utilizar instrumentos de ação que são teoricamente incompatíveis com a proposta evangélica, precisava se passar 1.200 anos. E o cristianismo já estava misturado com muitas outras coisas, e aí sim a ideia originária tinha se perdido. Mas quando o sujeito tem uma ideia hoje, e amanhã ele já começa a fazer violência para aplicar a ideia, então porque a violência está implícita, né? É uma coisa óbvia. Então, vamos dizer, os comunistas não começaram a matar pessoas para implantar o comunismo quando? No dia mesmo que inventaram o comunismo. Como é que Karl Marx conseguiu se tornar o chefe da Internacional Comunista? Boicotando, sacaneando todo mundo. O que é natural para o marxismo. Né? Então, do mesmo modo que, vamos dizer, o Islã começa a cometer violência quando? No dia da sua fundação. Por quê? Porque ele é a proposta de um Estado. Né? E o Estado contém necessariamente tanto elementos pacíficos quanto elementos belicosos. Então você vai ver a mistura dessas duas coisas desde o primeiro dia. O cristianismo não tem isso porque ele não é a proposta de um Estado. Ele se funde com outras propostas de Estado mais tarde e, portanto, se torna corresponsável pelas violências cometidas por esse Estado. Mas não no sentido de que o cristianismo gerou isso. Não. Foi um acordo posterior com forças estranhas que gera isso. Espero ter respondido.